Olá pessoal, bem-vindos às aulas da disciplina Circuitos Eletrônicos. Essa aula trata da segunda aula sobre diodos semicondutores. Relembrando então, o diodo é um dos principais dispositivos de circuitos eletrônicos, né? É um dispositivo semicondutor de 2 terminais. Tem aqui então o símbolo do diodo, onde eu tenho a tensão V de diodo e a corrente do diodo, I do diodo. As condições de operações para esse elemento, então, são sem polarização, no bias, polarização reversa, reverse bias, e polarização direta, forward bias. Na condição sem polarização, né, nenhuma voltagem externa é aplicada, ou seja, a tensão do diodo é zero e a corrente que está fluindo nele também é zero. Então não tem nenhuma fonte sendo aplicada nos terminais da junção PN. Nesse caso, né, somente pela física dos materiais, aqui eu tenho com uma maior quantidade de lacunas, que é o material do tipo P, e aqui eu tenho uma quantidade maior de elétrons do tipo N. Nessa junção aqui eu tenho uma fluidez de elétrons que vem para o lado P. Consequentemente, eles vão deixar uma lacuna nesse lado que está aqui. Então, vai haver uma camada de elétrons na junção, do lado da junção P, e uma camada de lacunas do lado da junção N. Isso a gente chama de camada de depressão. A camada de depressão, então, é uma camada na junção dos materiais onde a carga negativa dos átomos do lado do tipo N são atraídas para o lado dos átomos carregados positivamente do tipo P e vice-versa. Dá para a gente ver aqui nesse slide, então, que essa região de depressão aqui, né, essa daqui, ó, ela vai contemplar, então, né, do lado P, elétrons que se juntaram, e do lado N, lacunas. E lembrando, né, tensão 0 volts, não está sendo aplicada nenhuma fonte de tensão aqui, né, no meu diodo. Então, essa camada de depressão aqui vai ser normalmente constituída simplesmente por causa da característica física do material, onde eu tenho aqui, né, mais lacunas e aqui mais elétrons. Simplesmente isso. Na condição de operação reversa, né, polarização reversa ou reverse bias, né, eu já coloco uma fonte. Então dá para verificar aqui que eu já coloco uma fonte de tensão. Só que essa fonte de tensão, né, ela está polarizada com o polo positivo no lado N e o polo negativo no lado P. Ou seja, o que vai acontecer? No positivo, no lado positivo aqui, eu estaria injetando, né, mais lacunas aqui. E no lado negativo, estaria injetando mais elétrons desse lado aqui. Quando é feito essa injeção de mais elétrons que estão aqui, e eu já tenho uma barreira aqui formado pela camada de depressão que eu tinha sem a polarização, né, esses elétrons vão se acumular e eu vou ter um aumento dessa camada de depressão. Acumulando da mesma forma desse lado aqui, do lado N aqui, as lacunas, ou seja, o fluxo de corrente que eu tenho nesse sentido aqui, que é o fluxo de corrente convencional, né, da minha corrente, que eu vou chamar aqui de IDS, né, esse fluxo de corrente aqui a gente chama de fluxo de corrente minoritário. Por quê?
Porque vai ter uma corrente muito pequena que vai trafegar de um ponto para o outro aqui, porque eu tenho uma barreira muito grande para ser vencida. Tá? Então, quer dizer, quanto mais eu coloco aqui tensão, essa barreira aqui, essa região de depressão aqui, aumenta, tá? E o fluxo dos elétrons que estavam aqui na parte N ficam mais prejudicados, ou seja, os elétrons soltos aqui do lado N já se combinam com esses elementos aqui que eu estou injetando a mais que está aqui, ó, por aqui, na parte positiva. A mesma coisa acontece do outro lado, né? Quanto mais elétrons eu coloco aqui, na parte, no lado P, que está mais carregado positivamente, ou seja, tem lacunas, esses elétrons já vão se combinando aqui. E aí eu vou aumentando mais. Então, essa é a minha região de depressão. Né? E, finalmente, na condição de operação direta, né, o que acontece? O forward bias, né, eu coloco a fonte de alimentação agora, em consonância com os lados do diodo, né? Ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo. Nesse caso, na região positiva aqui, ó, P, na região P, eu tenho aqui muitas lacunas e eu estou injetando mais lacunas ainda. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho na região N aqui mais elétrons, então eu tenho e injeto mais elétron ainda aqui, porque é negativa essa parte da fonte. Quando isso ocorre, né, essa camada de depressão tende a diminuir. Por quê? Porque a quantidade de elétron que está aqui vai ficando tão saturada, tão cheia, que além de se combinar com que as cargas positivas que já tem aqui, ela já começa a querer se combinar com as cargas positivas desse lado. Então eu consigo gerar aqui um fluxo majoritário de corrente. Né? Essa corrente aqui, que eu vou chamar de I majoritária aqui, né? Ela só está invertida aqui, porque na verdade a corrente vem dos elétrons, né? Negativos indo fazendo isso aqui, essa é a polaridade real, né? Ela só está invertida nesse fluxo majoritário de corrente aqui, por quê? Porque a gente sempre trata, lembrando, né, de circuitos elétricos, do sentido convencional da corrente. Então, o fluxo majoritário de corrente que eu tenho aqui, né, ele vai fornecer para mim uma condução, né, depois que ele quebrar essa tensão aqui, ela for maior que essa barreira de depressão aqui, e permitir que eu tenha um fluxo de corrente normal aqui, ou passe toda a corrente aí no sistema. Obviamente que eu sempre vou ter um fluxo de corrente reversa, né, também. Então eu tenho o I de S que está aqui, né? Por quê? Porque os elétrons estão se movimentando aqui para todos os lados, né? E a minha corrente total do diodo, então, o I do diodo aqui pode ser expressa em termos da diferença da corrente majoritária pela corrente minoritária, de fluxo minoritário. Então essas são os dois elementos aqui que vão me fornecer a corrente do diodo. Tá? Ou seja, se eu pensar então na corrente do diodo, né, em polarização direta, então nesse caso aqui, se eu pensar nessa coisa em polarização direta aqui, né, eu vou ter aqui um comportamento exponencial, ou seja, que vai depender tanto do fluxo direto, né, de corrente, como do fluxo reverso, né? Então, essa corrente direta aqui, essa corrente do diodo, vai depender então dessa corrente de saturação reversa, né? Depender aqui de uma constante K, né, que é dada em função das características do material, que são o que? Pode ser, às vezes, o germânio ou o silício, entendeu? Então, por exemplo, para uns níveis relativamente baixos de corrente do diodo, né, eu vou ter aqui que o eta vale igual a 1 para o germânio e 2 para o silício. Né?
que eu chamo aqui abaixo da curva do joelho da curva, né? Isso aí nós vamos ver no próximo slide. E N eta é igual a 1, né? Se para o germânio e para o silício para níveis maiores de corrente que no diodo. Então, no trecho da curva que ele né, que a corrente cresce exponencialmente. Então, essa aqui, então, é a fórmula que eu utilizo para expressar a corrente do diodo. Ou seja, a curva característica do diodo, então, ela é desse tipo aqui, né? Dá para notar que no lado direto de condução direta, que é esse aqui, ó, esse é o lado de condução direta dele, né? Tá aqui, o diodo. Ele tem uma determinada queda de tensão, né? Que num determinado nível ele chega e começa a conduzir direto. Ou seja, esse trecho que está daqui até aqui, né? Ele utiliza, nesse caso aqui, para vencer aquela região de depressão que ele tem. Então, eu tenho aqui para vencer essa região de depressão uma tensão direta de 0,7 volts para o caso do silício e 0,3 volts para o caso do germânio, né? Trabalhando de forma reversa, ou seja, se eu fizer uma polarização reversa, que é esse caso aqui, ó, essa polarização de reversa aqui, dá para notar aqui a corrente na casa de microns. Então tá aqui, ó, essa aqui é a escala. Então é que eu tenho aqui, a escala que eu tenho para esse lado de baixo aqui da curva. Ou seja, para cá está em miliamperes, né, que o fluxo que passa então pela corrente do diodo, ó, acima de determinada tensão. E eu tenho aqui para baixo aqui, né, a tensão, a corrente que está passando aqui para um determinado tipo de diodo. Então essa corrente está na casa de 0,1 microamperes, né? E aqui a tensão, né, a tensão que está lá, né? Dá para ver que, então, que essa corrente que a gente marcou ali, ó, ela é a corrente de saturação reversa do diodo. Ou seja, a partir daí a gente conseguiu então estabelecer as características, a curva característica do diodo, e a partir dela a gente consegue então saber qual que é o comportamento físico do diodo. Ok, pessoal? Até a próxima.